Olá, tudo bem? A gente está começando mais um insight e hoje eu resolvi esclarecer. Na vez passada eu falei muito sobre a situação de personalidade múltipla, né? E ali eu achei que, para não restar dúvidas, a diferença entre personalidade múltipla e falsidade ideológica. Então hoje eu resolvi falar isso. O que é falsidade ideológica? Bom, a gente tem na falsidade ideológica uma situação não tão grave quanto a situação de personalidade múltipla, né? Porque na personalidade múltipla eu explico muito bem naquele vídeo, eu acredito, né? Modéstia à parte. Na personalidade múltipla, você já nasce com aquilo, você tem uma predisposição, a tua psique juntou lá nas etapas do desenvolvimento, que pode se manifestar depois, mas geralmente desde criança a gente já começa a notar aspectos importantes, né, de uma psicose. Sim, porque a personalidade múltipla tem sim componentes psicóticos, claro, óbvio, né? A gente está lidando com psicopatia, claro. Mas é algo já de pertencimento daquela pessoa. Ela já nasceu com aquilo. Enquanto que e aí eu tenho um vídeo então que explica muito bem a personalidade múltipla, mas a situação específica da falsidade ideológica, ela é uma situação de caráter ou da falta dele. Estaríamos aqui diretamente relacionados à falta de caráter, não tem outra, é isso. A gente se apropria de alguma identidade, ou querem nos colocar alguma identidade, que a gente que não tem nada a ver conosco. Então a gente vê coisas assim, situações inusitadas, bizarras até. Deu muito no Fantástico nesses dias, a situação assim de pessoas se utilizando de nomes de pessoas que já faleceram, para ter algum ganho secundário. Essa é a expressão. É algum ganho secundário que vai acontecer. Então, assim, o indivíduo está sabendo, ele está fazendo aquilo para um ganho secundário. Ele tem aquilo já planejado na mente dele. Olha, eu vou fazer isso para ter um ganho disso. Geralmente a gente vê isso muito relacionado a autarquias, né? A ganhos em autarquias, né? Tipo, alguém para ganhar um benefício de INSS, tipo, alguma situação, a gente chega desde das primórdias. Eu ainda dei um exemplo na semana passada, achei que não ficou muito claro depois quando eu acabei falando, que é um exemplo assim, ó, que nós teríamos eu vinha da minha faculdade, né? E óbvio, às vezes a van passava no centro, eu pedia para descer ali no centro, porque eu ia de van e voltava de van. Alguns momentos eu fiz isso. E eu passava ali perto do mercado e tinha sempre um senhor sentado numa cadeira de rodas e eu sempre dava um dinheiro para ele, né? Até que um dia eu fui pagar uma conta, não me lembro agora onde, mas foi lá no centro. E era rápido, porque eu estava me deslocando para outro local. Quando eu vejo, esse senhor estava de pé, eu digo, mas eu conheço esse senhor. Quando eu saí, a cadeira de rodas dele estava dobrada, num postezinho. E como eu estava esperando ali um táxi, que o táxi estava vindo até mim, deu tempo dele sair, pegar a cadeira e sair caminhando. Ou seja, isso é uma falsidade ideológica. Essas são situações de caráter. O que eu falei anteriormente relacionado a essa situação de personalidade múltipla é claramente uma psicose. A pessoa, ela tem aquilo já como formação do eu dela, não é? É uma situação anterior. Isso aqui a gente está falando em ter caráter ou não ter caráter. Obviamente seria não ter caráter, é uma questão de valores. Não é? A mim mesmo, há um tempo atrás, me foi feita uma proposta. Olha, eu te consigo uma questão de saúde, não é? Se tu aceitares, assim, ser minha dependente.
Eu era uma pessoa, um familiar mais distante, era familiar, mas mais distante. Não aceitei. Não aceitei. Porque isso são valores, não é? Isso são valores. Então, assim, a situação de falsidade ideológica é algo que eu faço consciente, sabendo que eu estou lesando alguém. E essa pessoa pode saber se, como é que a gente poderia chamar assim? Poderia compactuar disso, né? Estilo uma quadrilha, digamos assim, né? Ou eu fazer isso em meu benefício sem a outra pessoa saber. Geralmente são mais pessoas envolvidas, né? Não vamos longe, e isso é uma situação complexa, né? Então é isso, a falsidade ideológica é algo intencional, é algo consciente, que tu faz consciente. É questão de valores, princípios, é educação, é o que tu aprendesse, né? Já a situação, e aí tu não compactua. Eu há pouco agora até vi um movimento relacionado a isso também, não posso falar muito, mas onde um monte de pessoas concordavam com uma situação dessas. Várias pessoas concordavam com uma situação dessa. E aí tu fica assim, poxa, mas como, sabe? A gente avaliou errado as pessoas, elas se revelam no momento quando o dinheiro lhes era oferecido, né? E para alguns causa espanto, e para outros causa... Para alguns causa espanto, poxa, mas tu não aceitou isso, porque faziam parte. É incrível isso, como isso reverbera, né? É incrível. E aí, de repente, tu descobre, assim, um séquito de pessoas, né? Geralmente está envolvendo mais pessoas e com ganho. Né? Já há essa questão outra de... isso é falsidade ideológica, é o ter um ganho secundário, ciente, consciente, e aceitar ou não. Se tu não aceitar, óbvio, tu estás fazendo valer os teus valores. Se tu aceitar, óbvio, eles ficaram no caminho. Os valores, né? Eu digo os valores morais, né? Mas já a questão que eu falei na semana passada, relacionado, no programa anterior, relacionado à personalidade múltipla, é bem mais sério, né? E até eu vou dar um exemplo real que eu passei, né? Eu fui num shopping aqui de Porto Alegre, não faz muito tempo. Fui com a minha mãe. E, enfim, nós fomos tomar um cafezinho, né? E um menino, ele tinha 5 anos, muito pequenininho. Ele chegou pra mim e disse que estava com fome. A minha mãe, filha, paga pra ele. Eu estava usando o cartão. Eu fui até uma lancheria, não é? E ele escolheu um número. E eu com o cartão na mão. Quando eu saí, enfim, fiz o pedido. Quando eu saí, ele me contou uma história que morava com a avó dele, que ele não tinha se alimentado. Eu paguei o lanche que ele quis, né? Quando eu saí, quer dizer, o lanche que ele quis não, ele quis um lanche bem mais caro. Eu achei que um lanche médio estava de bom tamanho, e eu coloquei esse limite, né? Mas ele me falou que estava com essa avó esperando em casa. Eu perguntei se ele queria levar um lanche para a avó, ele disse não. Na saída ele disse tchau. E eu digo, sim, e tu vais para tua avó agora? Ele, não, eu não moro com... Que vó? Eu não tenho vó. Eu digo, mas vem cá, quem é você? Tu acabou de me dizer que você tinha avó. E ele disse na minha cara, eu te enganei, eu consegui pegar o número do teu cartão, peguei o nome da tua mãe, que o nome da minha mãe é sueco, é tão difícil, ninguém consegue. Ele me soletrou o nome dela inteiro, sabia a data da validade do cartão, sabia tudo. E ele chegou e eu o acompanhei, eu fiquei sem jeito. Ele disse, ele falou pra mim, ele me ofendeu e virou as costas. E eu peguei ele pelo braço de querido.
eu tenho profissão. Tu vai ficar assim até quando? Um menino de 5 anos, tu não tem nem como verbalizar com uma pessoa dessa. Quando eu vi, ele estava com outros 2 rapazes com um computador. Ele levou os dados da minha mãe para esse outro rapaz. À época nós tínhamos conta, a mãe tinha conta no banco, que ela estava, era no dia que ela estava recebendo um salário dela, enfim. E eu fiquei desesperado, eu liguei, era sexta-noite, eu liguei para esse banco não poderia. Me disse, olha, nós não fazemos isso, só a senhora indo na agência. Não preciso nem dizer que conseguiram tirar o valor da nossa conta, né, da conta dela. Mas por que eu digo isso? Independente da situação, nós temos uma situação já de uma pessoa psicopata, com 5 anos. Com 5 anos. Não é? O ambiente que ele está vivendo é propício a isso. Há quantos anos? Porque ele tinha muita tarimba, não é? Há quantos anos ele faz isso? A gente não pode dizer que essa criança tem um aspecto consciente disso. Óbvio que não. Mas os traços de psicopatia dele, a maneira, a perversão, essa situação, essa palavra incrível, a perversão, a falta de culpa, que é o que caracteriza a psicose. Por que eu falo de transtorno de múltipla personalidade? Porque a psicose é a porta de entrada para múltipla personalidade, claro que sim. E muitas vezes pode se manifestar na fase adulta, outras vezes na fase infantil, pode. O ambiente também é um catalisador ou uma mola propulsora para isso se manifestar o mais rápido possível. Mas a minha situação não foi, eu trouxe esse exemplo. Assim como eu trouxe exemplo antes do cadeirante, é uma falsidade ideológica. Nós estamos em qualquer situação que tu esteja, mesmo que tu esteja assim, ó, eu sou governador do Brasil, tu vai estar vulgo, cadeirante, fazendo a mesma coisa. Tu és o cadeirante, tu vai botar a cadeirinha de rodas embaixo do braço e sair caminhando. Então é isso, né? Ou seja, para o segundo, a gente teria condições de optar e resolver, não é? O segundo faz parte das tuas decisões, dos teus valores, não é? E assim, ó, a questão de moral, ela te acompanha até a hora da tua morte, não é? São princípios, não é? Tu não abres mão desses princípios, nem se tu tá morrendo. É uma coisa, é muito bonito quem tem essa veia, não é? Ao contrário também, então acho importante às vezes até, eu digo ao contrário também, porque a gente também percebe quem não tem, né? E eu acho até importante ver alguns movimentos assim, que as pessoas têm consciência, não é? Do que elas estão entrando ou não, porque a gente consegue também avaliar o caráter de cada um, quer dizer, se tem, né? Porque às vezes algumas situações acontecem, me lembro que uma juíza me disse isso uma vez. Ela disse assim, era uma amiga nossa, e ela disse para nós, né, para minha família, às vezes a gente tem que passar algum terremoto para entender quem são as peças, não é? Quem são as peças fixas, quem não se move, quem não sofre com esse abalo sísmico, né? Então, é assim, às vezes a gente tem que passar alguma situação para ver quem de fato se manifesta, e às vezes a gente tem cada surpresa, né? Porque uma pessoa que se vende é muito baixo, né? Por uma situação dessas, né? Se isso acontece comigo, eu vou me sentir a verdadeira cadeirante também. Saindo foragida, aquela cadeirinha de rodas, o exemplo dela é tudo de bom, né? Porque é exatamente isso, né? A falsidade é aquilo, né? É realmente tu não aceitar o teu nicho, né? A tua realidade, que é aquela, e aí assim tu faz qualquer negócio para atingir um patamar elevado, mesmo que tu não tenha sido fruto do teu trabalho em especial, que não tenha sido fruto do teu trabalho em especial, essa palavra. Então, tem uma relação direta a falsidade ideológica com a vaidade, com a ganância, não é?
tu tem uma situação de ganância muito enraizada, uma situação é isso, é uma ganância, é isso, é falta de moral, caráter, é ganância, é tudo misturado, é um horror, na verdade. Eu não consigo, às vezes a gente dá exemplos, mas eu quis realmente clarear, né? Mas a gente às vezes traz os exemplos horrorosos, mas tem que trazer para elucidar bem, né? Mas é isso aí mesmo. A falsidade ideológica está a favor de uma ganância, de uma vaidade, né? E aí já revela muito da pessoa também, né? Os aspectos faltantes dela, né? Traços de caráter importantes, só ter uma psicopatia, por que não? Revela também uma baixa autoestima, revela um apego muito forte ao dinheiro, ao valor monetário, né? Revela uma intenção clara de ser pertencente a um nicho que não lhe cabe. E são valores morais, né? Na minha casa, não é certo dar como exemplo, mas eu sempre gosto de trazer um exemplo assim. Na minha casa a gente foi sempre ensinados, meus pais, pai e a mãe, nos ensinaram sempre assim, nós temos que viver com o que nós temos, não é? No entanto, se nós estivermos bem, a gente não pode ostentar diante do outro, não é? Se o outro precisar de ajuda, a gente ajuda também. Então esses foram os valores que nos foram passados. Óbvio, não caberia isso, né? Mas para muita gente cabe. Mas assim, a minha intenção não foi tanto assim trazer para alguém, mas foi para realmente clarear a situação, porque houve um aspecto confusional que eu achei assistindo o vídeo e eu achei importante não clarear, né? Então, falsidade ideológica é opcional. É opcional. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham, enfim, né? O que vocês acharam do tema de hoje? Me deixem elogios, se gostaram, né? Críticas também, vou aceitar, por que não, né? Vocês podem escrever logo embaixo dos comentários as críticas, né? E eu respondo assim que possível, tá bom? A gente volta a se encontrar semana que vem. Tenham todos uma boa semana. Até lá com mais um insight. Tchau, boa semana pra você.